Pare de sofrer com a opinião dos outros. Domine sua mente e ganhe a liberdade estoica. Imagine viver um dia inteiro sem pensar no que os outros estão pensando sobre você, sem revisar suas falas depois de uma conversa, sem buscar olhares de aprovação, sem medir seus gestos para parecer mais aceitável. Imagine por um instante a paz de existir sem esforço para ser validado. Esse dia seria o mais leve da sua vida e, ao mesmo tempo, o mais estranho. Porque o seu cérebro, treinado há anos para buscar aceitação, não saberia o que fazer com tanto silêncio. É como sair de um teatro onde você passou a vida toda atuando e, de repente, não há mais plateia. Só você, sozinho no palco. Pela primeira vez, sem aplausos, sem vaias, sem ninguém te observando. A pergunta é: o que sobra de você quando o público vai embora? A verdade é que a maioria das pessoas não vive. Elas se apresentam o dia inteiro. Para a família, para o chefe, para os amigos, para desconhecidos nas redes sociais. O tempo todo tentando ser o que esperam delas, sem perceber que essa performance contínua é a raiz da ansiedade, do cansaço mental, da comparação, da insegurança e, pior, é a causa silenciosa de uma vida que não é sua. Porque enquanto você se molda para agradar, você abandona quem realmente é. Enquanto corre atrás de aprovação, você perde sua direção. Você deixa de pensar com a sua própria mente e começa a viver no piloto automático do que os outros acham, querem, dizem ou supõem sobre você. Mas existe um nome para esse tipo de prisão invisível. Marco Aurélio chamava isso de escravidão voluntária. Sêneca chamava de exílio interior. Epicteto foi ainda mais direto. Você é escravo de quem tem o poder de te perturbar. E esse poder, na maioria das vezes, é entregue com a sua própria mão. Você entrega a chave da sua paz para cada pessoa cuja opinião te importa demais. Um comentário maldoso te destrói. Um elogio te dá um pico de euforia. Um silêncio te desestabiliza. O problema não está fora. Está no sistema mental que você criou dentro. A liberdade estoica não é sobre ignorar os outros. É sobre desligar a dependência emocional da opinião deles. É sobre blindar o que realmente importa, sua razão, sua consciência, sua integridade. Porque ninguém pode roubar aquilo que você não oferece. E se você parar para observar, tudo que te faz sofrer hoje em relação aos outros só dói porque, de alguma forma, você ainda precisa do olhar deles para se sentir alguém. Mas e se isso mudasse? E se você aprendesse a não se mover mais por olhares? A não medir mais o seu valor pelo reflexo nos olhos alheios? Esse vídeo é um convite para cortar o fio invisível que te prende ao julgamento dos outros. Um fio que parece frágil, mas te segura com mais força do que correntes visíveis. Aqui você vai aprender a dissolver esse poder, a assumir de volta o controle sobre sua mente, a reconstruir sua liberdade de dentro para fora. Vamos expor o vício oculto da aprovação, a censura interna que ninguém vê e a solução prática para viver com presença e clareza, mesmo em um mundo cheio de ruído externo. Você vai entender, com base na filosofia estoica e na razão cartesiana, como o verdadeiro poder começa quando você escolhe pensar com a sua própria mente. Nada muda por fora até que algo mude por dentro. E é esse movimento que começa agora. O vício pela aprovação é uma das formas mais sutis de escravidão da mente moderna. Ninguém o confessa, mas quase todos o praticam. Ele começa com pequenos gestos. O desejo de ser aceito em um grupo, de ser elogiado por um esforço, de não ser julgado por uma escolha. Aos poucos, esse desejo se transforma em dependência. A pessoa deixa de agir por convicção e passa a agir por aplauso. Não é mais movida pela razão, mas pela reação dos outros. E, sem perceber, troca sua liberdade por um instante de aprovação.
Marco Aurélio alertava que é loucura querer agradar a todos. O mesmo homem que agrada a um ofende a outro. O problema é que o cérebro, programado para buscar aceitação desde a infância, confunde rejeição com perigo. Ele reage à desaprovação como se fosse uma ameaça real. Por isso, um comentário negativo dói como uma ferida física. É química. Dopamina quando te elogiam, cortisol quando te criticam. E nessa oscilação, você se torna emocionalmente instável, como um fantoche cujos fios são controlados pelo julgamento alheio. O que torna esse vício tão perigoso é que ele parece virtude. Ser agradável, empático, educado, tudo isso é bom. Mas quando o querer agradar se torna o centro da sua vida, você perde a autenticidade. Passa a moldar sua fala, seus gostos, até suas crenças, só para não gerar desconforto. Vive em modo de aprovação contínua. Se um silêncio aparece, você tenta preenchê-lo com palavras desnecessárias. Se alguém discorda, você recua. Não por reflexão, mas por medo de ser rejeitado. E quanto mais tenta ser aceito, mais se afasta de si mesmo. O estoico não busca aplausos. Ele busca coerência. Sêneca dizia que a maior aprovação é a da própria consciência. Isso significa que a mente disciplinada precisa aprender a trocar o público pela integridade. A aprovação dos outros é instável. A sua própria, quando fundamentada em razão e virtude, é inabalável. O vício da aceitação nasce da insegurança, e a insegurança nasce da falta de clareza sobre quem você é. Quando você não sabe o que é essencial, qualquer opinião se torna ameaça. Mas quando você define princípios, as palavras externas perdem força. O estoicismo não propõe isolamento, mas independência. Você pode ouvir críticas sem se ofender, elogios sem se inflar. Isso é domínio. O verdadeiro autocontrole não é calar o impulso, mas escolher conscientemente o que merece espaço dentro de você. O ruído externo só encontra eco quando há confusão interna. Quando há clareza, até a desaprovação alheia se transforma em teste para a sua serenidade. A aprovação que você busca no olhar dos outros é o mesmo controle que te falta na mente, e a cura está em inverter essa ordem. Em vez de depender do mundo para se sentir bem, faça da sua razão o centro de estabilidade. O vício da aprovação é o oposto da liberdade estoica, porque quem depende de ser visto para existir, deixa de ser dono de si. E toda vez que você ajusta quem é para ser aceito, está se perdendo um pouco mais. Dominar a mente é reverter esse fluxo. É parar de se perguntar o que vão pensar e começar a se perguntar o que é certo segundo a minha razão. Essa é a fronteira entre o servo e o livre. Quem você seria se nunca tivesse visto o próprio reflexo, se ninguém jamais tivesse dito o que é bonito, feio, certo, errado, desejável ou vergonhoso? Quem você seria sem espelhos, sem curtidas, sem opiniões projetadas sobre a sua existência? Essa pergunta parece absurda, mas revela uma das maiores armadilhas da mente, a construção da autoimagem a partir do olhar dos outros. Não é à toa que tantas pessoas vivem em guerra silenciosa com quem são. Elas não se enxergam, elas se reagem. Imagine uma criança que cresce, sendo constantemente corrigida, comparada, moldada. Ela aprende a associar amor com desempenho, valor com aparência, respeito com obediência cega. Ela cresce se olhando pelo espelho dos outros. Quando se sente vista, sente que existe. Quando é ignorada, sente que sumiu. Essa dinâmica se perpetua na vida adulta. Cada curtida nas redes, cada validação social, cada elogio funciona como um reforço do eu condicionado. E aos poucos, a identidade se torna reflexo de reflexos, distorcida, frágil e dependente. Epicteto ensina que aquilo que está fora do nosso controle não pode ser base da nossa paz.
E isso inclui as opiniões, percepções e julgamentos que recebemos. Quando você se define com base na aceitação alheia, você se torna escravo da instabilidade. Um dia você é admirado, no outro é esquecido. Um dia é aplaudido, no outro criticado. E nesse sobe e desce, sua autoestima oscila como um barco sem âncora. A solução não está em apagar os espelhos, mas em escolher com sabedoria quais merecem crédito. A maioria deles é feita de vidro quebrado. A autoimagem escravizada é o resultado de anos de exposição a julgamentos não filtrados. Você absorve, internaliza, repete. Se alguém diz que você não é capaz, isso vira uma crença. Se dizem que você não serve, você se cala. E mesmo quando os elogios vêm, eles também se tornam um tipo de prisão, porque agora você precisa manter o padrão para continuar sendo aceito. E qualquer desvio parece fracasso. Essa é a armadilha. Até o elogio, quando aceito sem crítica, vira uma corrente dourada. Mas e se você decidisse romper com isso? E se, como Descartes propôs, você parasse para examinar cada pensamento e perguntasse: isso vem de mim ou foi colocado em mim? Esse é o início da reconstrução racional da identidade. Uma identidade que não se dobra a olhares, mas se ergue sobre convicções. O estoico entende que o valor não está na percepção dos outros, mas na fidelidade à própria consciência. Ele não precisa parecer nada, ele precisa apenas ser. E ser, na maioria das vezes, é invisível aos olhos de quem só vê a aparência. Você não nasceu para viver sob holofotes, nasceu para viver com propósito, e o propósito não precisa de aplausos. Quando você abandona a necessidade de parecer, começa a descobrir o que realmente é. E isso, por mais simples que pareça, é o início de toda liberdade interior. Um homem que não precisa mais de reflexos para existir se torna invencível, porque ele se conhece, e quem se conhece deixa de ser moldado. O medo da opinião dos outros não nasce na fase adulta. Ele é cultivado desde os primeiros passos, nas pequenas reações, nos olhares de censura, nas palavras cortantes que parecem inofensivas, mas enraizam um veneno sutil. Não seja assim, fale mais baixo, não faz isso, é feio. Sem perceber, a criança aprende que existir de forma autêntica é arriscado, que se destacar pode atrair reprovação, que errar é inadmissível. E então começa a disfarçar, recuar, analisar demais. A espontaneidade vira cautela, a curiosidade vira medo. E o olhar dos outros, antes apenas observador, se transforma no primeiro carcereiro silencioso. Essa voz, que hoje te paralisa quando você pensa em se expor, em dizer o que realmente pensa, em fazer algo diferente, não é sua. Ela foi colocada em você. É uma herança mental, uma simulação do olhar do outro, mesmo quando o outro não está mais presente. O nome disso é condicionamento. E o cérebro condicionado teme errar em público mais do que teme errar de verdade. Por isso, tantas pessoas preferem se omitir a se arriscar. Preferem calar uma ideia a ouvir um julgamento. Preferem seguir a manada do que lidar com o peso de um olhar torto. Mas há um detalhe que poucos percebem. O olhar que mais te assusta não vem do outro, vem de dentro. É o seu julgamento antecipado sobre o que o outro pode pensar. E isso te prende mais do que qualquer crítica real. Porque é invisível, constante, incansável. É o juiz interior que simula plateias, que imagina reações, que se adianta ao fracasso antes mesmo do primeiro passo. E esse olhar não tem rosto, mas tem voz. Uma voz que você confundiu com a sua, mas que, na verdade, foi construída com base em anos de absorção passiva de regras sociais, medos familiares, experiências traumáticas e opiniões não processadas.
A filosofia cartesiana ensina que o primeiro passo para a liberdade é duvidar daquilo que foi aceito como verdade, sem questionamento. Isso inclui a forma como você se vê, se mede, se limita. Descartes nos convida a investigar a origem de cada pensamento como quem desmonta uma máquina complexa para entender sua lógica. Penso, logo existo. Não é apenas uma frase filosófica. É uma chave para compreender que tudo começa na forma como você interpreta os estímulos ao seu redor. E se sua mente está programada para interpretar olhares como ameaças, sua existência será sempre uma defesa. Mas e se esse olhar interno pudesse ser reeducado? E se o julgamento que hoje te bloqueia se tornasse apenas mais um pensamento, sem poder sobre você? Essa é a proposta estoica. Observar, mas não se identificar. Ouvir a voz interna, mas não obedecer automaticamente. Trazer luz para o hábito de se moldar. Porque só existe domínio onde há consciência. E enquanto você viver em reação automática ao que os outros podem pensar, você continuará escravo de hipóteses. O olhar invisível é o maior ladrão da sua autenticidade. Ele não grita, mas te silencia. Não bate, mas te paralisa. Não aparece, mas te limita. E o que ele mais teme é ser desmascarado. Porque no instante em que você o vê pelo que ele é, uma construção mental, não uma verdade absoluta, ele começa a perder força. E o espaço que ele ocupava começa a ser preenchido por clareza. A censura interna é uma prisão mais perigosa do que qualquer crítica real. Porque ela opera no silêncio. Você a sente antes mesmo de agir. Antes de dizer o que pensa, já questiona se será aceito. Antes de tentar algo novo, já imagina o fracasso e o julgamento. E para evitar o desconforto da exposição, prefere o conformismo. Só que esse conformismo tem um custo. Ele mata sua espontaneidade. Ele transforma a sua mente em um tribunal onde você é acusado, julgado e condenado todos os dias, sem direito à defesa. É como se você andasse o tempo todo com uma plateia imaginária nas costas. Uma plateia que não perdoa erros, que exige perfeição, que cobra coerência absoluta entre tudo o que você diz, pensa e faz. E o pior é que essa plateia nem existe de verdade. Ela é uma projeção da sua insegurança. Mas a sensação é real, e por isso ela te trava. Te impede de iniciar projetos, te bloqueia ao tentar falar em público. Te sabota nas decisões mais simples, como escolher uma roupa ou compartilhar uma ideia. A censura interna é o algoritmo do medo rodando dentro de você. A mente censurada treina a autossabotagem com excelência. E o mais perigoso é que, aos poucos, você começa a chamar isso de prudência. Diz para si mesmo que está apenas sendo cuidadoso, que não é hora, que não está pronto. Mas, no fundo, sabe que não é verdade. O que te bloqueia não é falta de preparo, é excesso de autojulgamento. E esse excesso se origina de padrões que foram aceitos sem questionamento. Por isso, aplicar a dúvida cartesiana aqui é essencial. De onde vem esse pensamento? Ele é realmente seu? Ou é uma voz antiga que você herdou sem perceber? Descartes defendia que devemos rejeitar tudo o que pode ser colocado em dúvida, até encontrar algo absolutamente sólido. Esse mesmo princípio pode ser aplicado à sua autoimagem. Toda vez que um pensamento autocrítico surgir, pergunte: isso é uma constatação racional ou um reflexo condicionado? É um julgamento baseado em fatos ou um medo disfarçado de verdade? Quando você começa a fazer esse filtro, descobre que 90% do que te trava não é real, é ruído mental. E o ruído só domina enquanto é aceito como comando. O estoico pratica esse tipo de limpeza interna diariamente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de examinar os próprios impulsos.
Epicteto nos orienta a separar o que depende de nós do que não depende, e a censura interna, quando examinada com honestidade, mostra que ela depende inteiramente do valor que você dá a ela. Ela só te paralisa porque você acredita nela, porque você a alimenta com atenção. A mente só consegue te sabotar quando você confunde pensamento com verdade. Dominar a mente é aprender a observar sem se submeter, é desenvolver a habilidade de pensar sobre os próprios pensamentos, de interromper o ciclo automático da autocrítica, de silenciar a plateia imaginária que vive te avaliando. Isso não se faz com força bruta, mas com lucidez, com racionalidade, com consciência, porque a liberdade estoica não começa com grandes atitudes visíveis. Ela começa nesse exato ponto, dentro da sua cabeça, quando você escolhe não mais se curvar à voz que te diminui. Silenciar o público interno não significa se isolar do mundo, mas interromper o ruído da expectativa. É libertar-se da necessidade de testemunhas para justificar o que se faz. A mente viciada em aprovação não sabe agir sem plateia. Tudo precisa ser mostrado, reconhecido, compartilhado, validado. Até os gestos mais íntimos se tornam uma performance, esperando aplausos invisíveis. Mas a alma que deseja paz precisa aprender a fazer em silêncio, a agir sem narrador, a existir sem exibição. Marco Aurélio escrevia suas meditações como quem sussurra para si mesmo no escuro. Não para impressionar, mas para lembrar do que é essencial. Ele falava com a própria consciência, não com o mundo. E é nesse gesto solitário que reside a força da mente treinada. A capacidade de realizar sem divulgar, de melhorar sem anunciar, de obedecer à razão sem buscar testemunhas. Quem precisa ser visto para fazer o bem ainda está preso. O verdadeiro autodomínio acontece no anonimato. A prática da insignificância deliberada é uma das mais potentes armas contra o ego que busca aprovação. Ela não é humilhação, é clareza, é o ato consciente de não se colocar no centro, de não precisar ser notado, de não buscar brilho, mesmo tendo luz. É o oposto da autopromoção. Enquanto muitos vivem para mostrar o que fazem, o estoico pratica a virtude no segredo, porque sabe que o valor de uma ação não está em quem a vê, mas em quem a sustenta por convicção. Fazer algo e não mostrar a ninguém é um teste de integridade. Pode ser tão simples quanto ler um livro e não postar, ajudar alguém e não contar, treinar em silêncio, estudar sem alarde, refletir sem publicar. Não porque seja errado compartilhar, mas porque é perigoso precisar disso. Quando o reconhecimento se torna combustível, o dia que ele falta, tudo para. E a mente que depende de estímulo externo para agir perdeu sua autonomia. A razão cartesiana nos ensina a eliminar o supérfluo para encontrar o essencial. E o essencial, quase sempre, é invisível. O pensamento mais nobre, o gesto mais puro, a decisão mais coerente, todos eles nascem longe dos olhos alheios. O erro está em achar que aquilo que não é visto não tem valor, que o que não é comentado não é importante. Essa lógica aprisiona, porque te força a fazer barulho para provar que existe. Mas a liberdade está no oposto, no silêncio firme de quem sabe o que está fazendo, mesmo que ninguém perceba. Quando você começa a praticar a invisibilidade consciente, percebe algo extraordinário. O peso da opinião externa diminui. O olhar dos outros já não define o ritmo dos seus passos. E você começa a agir por razão, não por reação. Esse é o início da verdadeira liberdade estoica. Não gritada, não exposta, não compartilhada, apenas vivida. Porque quanto mais silenciosa a mente, mais forte ela se torna. E quanto menos você depende de plateias internas ou externas, mais você domina o próprio caminho. A opinião dos outros é uma projeção, não um espelho.
Ela reflete mais sobre quem fala do que sobre quem é alvo. Quando alguém te julga, ele revela sua lente, suas dores, suas comparações, suas limitações. Mas se você absorve esse julgamento como verdade absoluta, está permitindo que a mente de outro dite as fronteiras da sua. Sêneca dizia que quem vive segundo a opinião dos outros nunca alcança a própria razão. E essa frase resume com precisão o perigo de ser moldado pelo que o mundo diz. Na prática, a maioria das opiniões que recebemos são descuidadas. São comentários soltos, julgamentos apressados, críticas mal elaboradas, elogios interesseiros. E, no entanto, muitas vezes levamos tudo isso para dentro como se fossem diagnósticos precisos. Atribuímos valor demais a palavras que não passaram por reflexão alguma. Nos deixamos abalar por frases lançadas por pessoas que, se fôssemos realmente racionais, não teriam autoridade alguma sobre nossa identidade. E esse é o erro fundamental. Tomar como verdade aquilo que deveria ser apenas ruído. O estoico sabe filtrar. Ele escuta, mas não se curva. Ele considera, mas não absorve sem examinar. Porque ele não rejeita tudo por orgulho, nem aceita tudo por insegurança. Ele julga com razão, analisa a intenção, a coerência, a relevância. E muitas vezes, ao fazer isso, descobre que o que parecia um ataque era apenas reflexo da carência do outro, que o que parecia crítica era apenas frustração alheia disfarçada, e que o que parecia desprezo era, na verdade, projeção de inveja ou medo. É preciso entender que o ser humano vê o mundo não como ele é, mas como ele está. Uma pessoa em dor interpreta o outro como ameaça. Uma pessoa em desequilíbrio vê arrogância onde há firmeza, vê agressividade onde há clareza, vê superioridade onde há convicção. Por isso, ser julgado é inevitável, mas ser afetado é uma escolha. Quando você se conhece com profundidade, os ruídos externos passam a ser apenas isso, ruídos. Desconstruir a opinião dos outros é um exercício de reconquista. Você pega de volta o que cedeu sem perceber, o direito de se avaliar com lucidez. A voz interna treinada pela razão precisa se tornar mais forte que os ecos externos, e isso se conquista com prática. Começa quando você ouve uma crítica e, em vez de reagir com raiva ou retração, faz uma pausa. Observa. Pergunta: pai, faz sentido? Tem fundamento? Vem de alguém que vive o que fala? E muitas vezes a resposta sincera será não. Essa triagem mental te salva de levar para dentro o que foi dito por impulso. E mais do que isso, ela te protege de construir uma identidade baseada em ruído, porque uma mente que absorve tudo sem questionar logo se perde em contradições. Um dia você tenta agradar quem quer que você seja firme. No outro, tenta agradar quem quer que você seja flexível. E nesse vai-vem, perde a essência. Mas quando você passa a escolher o que merece atenção, a opinião dos outros perde o poder de te moldar. Ela pode até soar alto, mas não te move mais. Indiferença não é frieza. Pelo contrário, é uma forma de sabedoria emocional. O estoico não ignora tudo. Ele apenas escolhe o que merece espaço dentro da mente. Ele entende que a verdadeira liberdade não é viver sem sentimentos, mas viver sem ser arrastado por eles. E isso começa com um gesto poderoso: deixar de reagir automaticamente à opinião dos outros. Quando você desenvolve o que podemos chamar de indiferença ativa, você passa a ter domínio sobre o que entra e o que permanece dentro de você. Existe uma diferença profunda entre fugir das emoções e filtrar emoções. O primeiro é covardia disfarçada de autossuficiência. O segundo é maturidade intelectual e emocional. A indiferença estoica é ativa porque exige esforço consciente. Você ouve algo que antes te feria, mas agora observa com distanciamento. Não é que não te toque,
mas não te domina. Você sente, mas não se curva. Você percebe, mas não se perde. E isso transforma sua mente em um território difícil de invadir. Treinar essa indiferença começa por uma técnica simples e poderosa: a triagem emocional. Ela funciona como uma portaria interna. Cada estímulo que chega, seja uma crítica, um comentário, um olhar atravessado, deve ser avaliado antes de receber entrada. Essa triagem se baseia em 3 perguntas essenciais. Primeiro, isso depende de mim? Segundo, isso tem valor real ou é apenas ruído? Terceiro, isso está alinhado com meus princípios ou apenas com a expectativa alheia? Se a resposta for negativa, descarte. Não alimente. Não dê palco ao que não merece audiência. Epicteto ensina que aquilo que não está sob o nosso controle não deve nos perturbar. E essa frase se aplica diretamente à opinião dos outros. Você não controla o que dizem, mas controla o quanto deixa isso penetrar. A mente que se abre a tudo, logo se torna um campo de batalha. Mas a mente que filtra, que decide com critério o que permitir, se torna território sagrado. Essa é a verdadeira proteção. Não uma muralha de orgulho, mas uma consciência atenta, que sabe o que merece atenção e o que deve ser descartado com serenidade. A indiferença estoica também se manifesta na liberdade de não precisar reagir. Você não precisa explicar tudo, responder a tudo, justificar cada escolha. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa, porque ele mostra que você não se move por provocação, mas por direção. E essa direção vem da razão, não da emoção. A triagem emocional te coloca no controle da sua energia. Porque cada vez que você reage a algo irrelevante, você desperdiça força que poderia ser usada para construir o que importa. Dominar essa habilidade é como conquistar um escudo invisível. Você não se torna insensível, mas sim seletivo. Não se fecha para o mundo, mas abre apenas para o que contribui com sua lucidez. E nesse processo, você percebe que a maioria dos conflitos internos não nasceu do que te disseram, mas da sua decisão de acreditar sem questionar. A liberdade começa quando você para de deixar que tudo entre. Quando você entende que sua mente não é terra de ninguém, mas um território que deve ser guardado com rigor e respeito. A razão é o único escudo confiável contra o veneno do julgamento. Emoções sobem como tempestades, mas a razão, quando bem treinada, é o abrigo onde nada entra sem ser filtrado. Descartes construiu seu pensamento sobre um princípio simples e profundo. Duvide de tudo até que reste apenas aquilo que pode ser sustentado pela clareza e pela evidência. Esse método não serve apenas para filosofar, mas para viver. Principalmente num mundo onde opiniões são lançadas como flechas. Sem razão, você é alvo. Com razão, você é escudo. O que torna a crítica tão penetrante não é sua intensidade, mas o terreno fértil dentro de quem a recebe. Se há insegurança, ela entra. Se há vazio, ela se instala. Se há confusão, ela comanda. Mas se há clareza, ela bate e recua. A mente treinada pela lógica cartesiana aprende a examinar cada afirmação que chega. Isso faz sentido? Isso é universal ou apenas pessoal? Isso se sustenta diante da razão ou é apenas emoção disfarçada de verdade? Essas perguntas funcionam como filtros, e o que não passa por elas não deve permanecer. O estoico pratica algo semelhante, mas com outro vocabulário. Ele chama isso de separar o essencial do indiferente. O essencial é aquilo que pertence à alma, à razão, à virtude. O indiferente é tudo que está fora do nosso controle. Aparência, fama, crítica, elogio. Quando você entende essa distinção, o que antes te feria se torna irrelevante. Você deixa de ser um receptor passivo e se torna um avaliador ativo. Um pensamento não entra na sua mente sem ser interrogado. Um comentário não te define sem passar pelo crivo da sua consciência.
Criar esse sistema de pensamento exige disciplina. Não basta saber que a opinião do outro não define você. É preciso treinar a resposta. A cada julgamento, em vez de reagir com raiva, constrangimento ou medo, responda com lucidez. Essa fala diz mais sobre quem a disse ou sobre mim? Ela me atinge porque é verdadeira ou porque expõe uma ferida ainda não curada? Esse tipo de reflexão impede que a crítica se torne uma sentença. E mais, impede que o elogio se torne dependência. Descartes dizia que é próprio de uma mente bem ordenada preferir o verdadeiro ao conveniente. Muitas vezes, o julgamento do outro é conveniente porque confirma o que você teme, porque reforça a narrativa que você mesmo construiu sobre sua suposta limitação. Mas uma mente treinada sabe recusar até mesmo os pensamentos que parecem familiares, se eles não forem verdadeiros. E isso é maturidade, não se apegar nem ao elogio, nem à crítica, mas apenas aquilo que pode ser sustentado com clareza racional. Esse escudo da razão não é frio, é firme. Ele não afasta o mundo, mas protege o essencial. Ele te permite ouvir sem absorver, ver sem se contaminar, viver sem se moldar ao olhar alheio. Quando sua mente funciona assim, você deixa de ser um campo de batalha e se torna um território inviolável. A opinião dos outros até chega, mas não decide. O julgamento externo até toca, mas não dita quem você é. E nesse ponto, o que antes era fraqueza emocional se transforma em força silenciosa. Enfrentar o olhar alheio é um exercício necessário para quem deseja romper com a prisão da aparência. Não basta apenas se blindar por dentro. É preciso também se expor por fora, de forma consciente, porque o medo que você sente ao imaginar o julgamento dos outros só desaparece quando você para de fugir dele. O estoico não evita o desconforto. Ele o busca como campo de treinamento. E uma das formas mais eficazes de dissolver o poder da opinião externa é se colocar voluntariamente em situações onde ela possa surgir, mas sem permitir que ela dite seu valor. Existe uma diferença brutal entre ser exposto sem preparo e se expor com propósito. A primeira causa trauma. A segunda gera fortalecimento. O estoico entende isso. Por isso, ele testa sua liberdade ao andar na contramão da validação, ao fazer o que teme, ao contrariar o padrão, ao agir fora da expectativa coletiva. Não por rebeldia, mas por construção de firmeza. Ele aprende que a vergonha só domina onde há submissão à imagem. Quando a imagem deixa de ser prioridade, o desconforto se transforma em disciplina. Um exemplo simples: experimente sair de casa com uma roupa que não é sua melhor versão, apenas para sentir o que isso ativa em você. Faça algo que antes te travava: gravar um vídeo, expressar uma opinião impopular, iniciar um projeto sem esperar aprovação. O objetivo não é desafiar os outros, mas desmontar o sistema interno que te obriga a parecer perfeito. Cada vez que você se expõe deliberadamente ao olhar externo, você dessensibiliza o medo, e o que antes parecia impossível se torna neutro. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o significado do olhar do mundo. Epicteto propõe que você seja como uma rocha diante das ondas, firme mesmo quando golpeado. Mas para se tornar essa rocha é preciso passar pela água, sentir o impacto, estar no lugar onde antes você evitava. A mente que enfrenta seus gatilhos com consciência começa a transformá-los em escadas. Cada desconforto vira um degrau, e cada exposição vira uma chance de consolidar a liberdade interior. A exposição consciente também revela algo inesperado. O mundo está menos atento a você do que parece. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias inseguranças. O olhar julgador que você tanto teme é, na maioria das vezes, breve, desinteressado ou projetado. Quando você se posiciona com firmeza, mesmo em meio ao julgamento, algo se inverte.
A opinião dos outros começa a perder força, não porque você a enfrentou com agressividade, mas porque sua presença passou a ser maior que sua imagem. Esse é um marco profundo na jornada de autodomínio. Quando você consegue agir em público com a mesma naturalidade que agiria no anonimato, a opinião dos outros deixa de ser uma ameaça. E nesse ponto, você para de reagir. Você começa a escolher. A escolher como quer se apresentar, o que vale a pena dizer, o que quer construir, independentemente de quantos concordam ou não. Isso não é arrogância, isso é liberdade, e liberdade só nasce quando o medo de errar sob os olhos dos outros deixa de existir. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para os outros, nem para si mesmo. Porque provar é tentar justificar a própria existência diante de um tribunal invisível que nunca fica satisfeito. É agir esperando reconhecimento, falar esperando aplauso, decidir esperando aceitação. Mas quando você rompe com essa lógica, algo muda no seu silêncio. Ele deixa de ser constrangido e passa a ser soberano. Ser livre não é fazer o que quer. É não ser escravo do que os outros querem que você seja. E isso exige coragem. Porque viver de acordo com os próprios princípios, mesmo quando ninguém está olhando, é uma das maiores demonstrações de força interior. O mundo não recompensa quem escolhe esse caminho. Não há troféus para quem decide caminhar em paz com sua consciência. Mas há algo melhor, integridade. E quem tem integridade tem poder. Porque não se corrompe com elogios, nem se desmorona com críticas. A maioria das pessoas vive em busca de alguma forma de aprovação. Do pai, da mãe, do parceiro, do chefe, dos seguidores, da sociedade. Mas o estoico já enterrou essa expectativa. Ele sabe que a validação externa é instável demais para ser base de existência. Ele aprendeu que a única avaliação que importa é a da própria razão. E que, ao final do dia, só uma pergunta precisa ser respondida com honestidade. Fui fiel ao que é certo ou fui leal ao que os outros esperavam? René Descartes dizia que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, pois cada um está convencido de que o possui. Mas o estoico sabe que bom senso sem exame é apenas presunção, e por isso ele investiga. Ele não se curva à opinião da maioria, ele não se impressiona com fama. Ele não se move por aprovação. Ele pensa, reflete, decide. E então vive, sem precisar expor, sem precisar justificar, sem precisar encenar. Viver sem precisar provar é um estado de espírito, é caminhar com leveza, mesmo sendo firme, é ter convicções sem precisar gritar, é estar presente sem tentar aparecer. É ser inteiro sem depender de reflexos. E isso só é possível quando a mente não mais exige plateia, quando o seu eu interno deixa de atuar e começa apenas a existir. Simples, discreto, resolvido. Você não foi feito para ser entendido por todos, mas para ser íntegro diante de si mesmo. E quem vive com essa consciência, mesmo sendo mal interpretado, permanece em paz. Porque não precisa explicar sua essência a quem só enxerga a superfície. Não precisa convencer quem não está disposto a ver além das aparências. A liberdade invisível é essa, a de seguir firme por dentro, mesmo quando tudo por fora exige máscaras. Neste ponto da jornada, o sofrimento causado pela opinião dos outros se dissolve, porque ele só existia onde havia dependência. E agora só há clareza, clareza de quem você é, de onde está e de quem não precisa mais carregar. A mente que chegou aqui não busca palco, busca propósito, e propósito não precisa ser aplaudido, só vivido com verdade.